Boa noite. Mais um dia, uma alegria. Todos estão aqui, reunidos. Um dia de calor, dia difícil, às vezes para todos nós, mas nós estamos aqui, né? Conseguimos chegar aqui, apesar de todos os percalços e todas as dificuldades, né? Lembrar mais uma vez, como a gente sempre lembra, as atividades da casa, né? As palestras e pastas, né? São todos os dias, menos as sextas-feiras, né? Tem um cronograma lá fora, né? Temos, né, todos os dias, só de quarta-feira, que é às 2 da tarde, e à tarde a palestra, sábado às 3 e domingo pela manhã com a evangelização infantil, né? Trazer as crianças aí para participarem. Tem a professora Benilde, a Andréia e o pessoal aí que dá ajuda para a criançada aí começar, né? E às sextas-feiras a gente tem um trabalho de apoio, né? Um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, né? Um trabalho que é fechado, né? Quem quiser participar, ou quem tiver algum problema em casa, ou quem quiser, venha participar, né? Venha conhecer o trabalho, né? Trazendo, não precisa necessariamente, né, ser o dependente, às vezes é um familiar que precisa, né, entender como funciona isso, essa dificuldade toda que a droga traz, né? E hoje o dia especificamente, as terças-feiras, é para o tratamento das dependências, né? Independente aí da dependência, todos nós de alguma forma temos algum tipo de dependência, né? A dependência química é difícil, principalmente para os jovens hoje em dia, né? Machuca bastante os familiares e eles próprios, né? Temos o trabalho social na casa, que é realizado todo segundo sábado de cada mês, né, para 62 famílias, né? Agora são 64 cestas básicas das famílias cadastradas, né? Quem puder contribuir, quem puder ajudar também é super importante, né? A ajuda de vocês. Esse mês a gente está precisando mais de óleo, né? Nós estamos precisando de óleo, né, para completar as cestas, né? Agradecer a todos também que de alguma forma ou outra contribuíram no mês passado também, é super importante essa ajuda. E aos sábados, a partir das 17 horas, quem quiser vir, né, participar junto com a gente na entrega dos lanches, né, vem aqui conhecer. Se a pessoa não quiser sair para a rua, vem aqui conhecer a casa, né, montar os lanches com a gente, é super legal, super importante. Quem quiser também vir participar, trazer um bolinho para levar o pessoal na rua, né, super legal também. Todos bem-vindos. É isso. Vamos nos harmonizando. Sei que é difícil esquecer de todos os problemas que carregamos nessa vida, as dificuldades que trazemos da vida material, tanto do trabalho, quanto da casa, quanto desse planeta, mas as dificuldades que carregamos principalmente dentro de nós. Que possamos nos harmonizar com essa casa que nos recebe com tanto amor e tanto carinho. Que possamos escutar a palavra de nosso querido amigo hoje, e que essas palavras façam parte de nossa semana. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos entre irmãos, queridos dessa época e de outras épocas. Não é por acaso que estamos aqui hoje juntos, aprendendo e nos ajudando. Então fiquem tranquilos. Tudo se resolverá a seu tempo, com nosso esforço e trabalho. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Nosso amigo Amir hoje vai fazer a palestra O Homem Flexível. Boa noite. Todos bem? Tudo tranquilo? Bom, não vou fazer alongamento aqui, nada disso, né? Apesar de ser um homem flexível. É do livro La Fontaine e o Comportamento Humano, do Francisco do Espírito Santo Neto,
Desculpa, deixa eu ligar aqui. Do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. É um texto bem grande aqui sobre o homem flexível, né? Basicamente, ele diz o seguinte pra gente: que o homem flexível, ele é mais forte do que aquele que oferece a resistência, do que aquele que é mais rígido, né? Porque as coisas mais duras, mais rígidas, têm mais propensão de se quebrar. Ao contrário das coisas flexíveis, que se envergam, né? Elas dobram e voltam ao seu normal, né? Ou pelo menos não se quebram. Ainda que não voltem ao normal, pelo menos não se quebram. Aí ele conta uma história de duas árvores, né? De um carvalho, que é uma árvore robusta, uma árvore grande, forte, e de um caniço, que é uma espécie de um bambu, né? Uma coisa parecida com uma cana de açúcar, um bambu, alguma coisa assim de nós, que é um tronco bastante flexível. E aí ele conta que o carvalho olhava ali pro caniço com aquele ar de superioridade e falava assim: olha, é uma pena você não ser tão forte como eu, é uma pena que você não tenha tanta resistência quanto eu, né? Mas mesmo assim eu te admiro, tenho respeito por você. E o caniço, que é aquele que se enverga, ele falava pro carvalho que ele não se enganasse com essa aparente fragilidade dele, porque ele na verdade era bastante forte, que ele se envergava, mas ele não quebrava. E aí, logo que ele acabou de falar essas palavras, veio um grande vendaval, um vendaval muito forte, que o carvalho tentava ali se segurar, tentava se resistir àquela ventania toda, e ele acabou se quebrando pela sua rigidez. E o caniço não se quebrou, né? Essa é uma fábula aqui que ele traz para nós, e que tem alguns comentários. Algumas reflexões. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a restituir injúria por injúria, insulto por insulto. E tem aqui uma fala do Cristo: eu vos digo para não resistirdes ao mal, que se vos quer fazer, mas se alguém vos bate na face direita, apresentai também a face esquerda. Então, flexibilidade tem muito a ver com orgulho, né? O texto cita aqui como exemplo, para a gente saber o que é maleabilidade, para saber o que é flexibilidade, ele cita a água como o mais flexível dos elementos, né? Que a água tem uma força devastadora, né? Imagina uma torrente de água, é difícil alguma coisa resistir àquilo, né? Um tsunami, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo ela corre se desviando dos obstáculos, ela não briga com os obstáculos, né? Ela pode desgastar uma rocha, ela pode desgastar o solo, ela pode desgastar uma parede se estiver correndo água, mas ela não bate contra nada dessas coisas, ela simplesmente se desvia. Ela não fica ali se chocando e olhando, né, como muitas vezes nós ficamos, olhando para os obstáculos, pensando: nossa, como é que isso foi parar na minha frente? Por que isso foi parar na minha frente? Eu não tenho nada para aprender com isso. E isso não é verdade, né? Se aquele obstáculo parou na nossa frente, ele tem uma razão para estar ali. Seja ele de que natureza for. Seja um obstáculo físico, um obstáculo psicológico, um obstáculo emocional, né, como muitas vezes nós temos. E a gente não tem essa capacidade, muitas vezes, da água, de simplesmente desviar do obstáculo e seguir o nosso curso. Muitas vezes nós ficamos ali dando mais força ainda para o obstáculo, né? Contemplando aquele obstáculo, contemplando a rigidez daquele obstáculo, e não passamos por ele. Eu conheço pessoas assim, muitos de nós, eu me coloco também nessa posição, né? E de a primeira contrariedade que aparece ali no dia, no trabalho, no trânsito, seja onde for, a pessoa já esquece de tudo de bom que aconteceu aquele dia e passa a dar força para o que aconteceu de negativo. É muito comum acontecer isso. Você chegar para uma pessoa e falar assim: me dá uma boa notícia. Uma boa notícia? Uma boa notícia? Não tenho. Não tenho boa notícia, não me aconteceu nada de bom hoje. Você não levantou saudável hoje? Ah, levantei. Não tomou seu café da manhã? Não beijou seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe? Eles estão bem? Está tudo bem? Você está enxergando? Está sentindo? Está conseguindo falar? Está conseguindo respirar? Que coisa boa! Mas muitas vezes nós não conseguimos prestar atenção em tudo isso de bom.
Nós prestamos atenção nas poucas coisas ruins que nos aconteceram. E normalmente elas são muito menores e muito menos do que as boas. Todos nós provavelmente passamos por alguma pequena contrariedade hoje. Mas certamente se nós estamos aqui, nos aconteceu muita coisa boa. Nós fomos assistidos, intuídos pelos mentores para poder estar aqui. E não, ou num boteco, ou vendo a novela, ou... Não sei nem se tem novela essa hora, acho que tem, né? Sei lá, tem novela toda hora, né? Assistindo televisão, fazendo muita coisa que a maioria das pessoas diria ser mais divertida. Então nós estamos aqui. Isso é uma coisa boa. Então todos nós temos alguma notícia boa para dar, né? A água tem um objetivo que é ir para o oceano. Ela corre para o grandioso, assim como nós. Nós estamos aqui ainda no planeta de expiação e provas, com muitas deficiências que nós temos, com muitas limitações que nós temos, mas nós também corremos para o grandioso. Que grandioso é esse? Que todos nós um dia seremos arcanjos. Ah, mas eu não quero ser arcanjo. Não tem problema, você vai ser do mesmo jeito, né? É uma coisa que não depende da nossa vontade. Nós vamos chegar lá, queiramos ou não. O que depende da nossa vontade é o caminho que nós vamos fazer para chegar nisso. Se nós vamos nos chocar contra as pedras, se nós vamos simplesmente passar pelas pedras, se nós vamos ajudar a tirar as pedras dos caminhos dos outros, por que não? O texto não fala isso, mas vamos refletir sobre isso. Nós podemos ajudar a tirar a pedra do caminho do outro, porque alguém certamente um dia tirou alguma do nosso, ainda que nós não saibamos, né? E essas pedras que Deus coloca no nosso caminho, elas têm um único objetivo. Ah, eu sei, Deus quer me castigar. Não, não quer te castigar. Ele simplesmente quer nos tornar mais fortes. Então essas pedras que Deus coloca no nosso caminho, nós podemos entender como nós viéssemos para cá para fazer uma academia, por exemplo. Viemos aqui para ganhar músculo, para ficar fortes. Para isso nós precisamos colocar peso na barra. Não adianta fazer exercício com a barra vazia, né? Com a barra sem peso. Então é através do aumento da carga que nós ficamos mais fortes. E isso acontece com tudo. Espiritualmente é mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas eu não posso evoluir com só me acontecendo coisa boa, sem dificuldade, só pelo conhecimento? Nós temos esse objetivo de construir o conhecimento. Mas muitos de nós não conseguimos que o conhecimento se fixe dentro de nós sem que passemos pelas experiências que os põem à prova. O livro dá conhecimento, a palestra dá conhecimento, o curso aqui feito na casa dá conhecimento, o jornal que a gente assiste dá conhecimento. Mas muitas vezes nós precisamos de quê? Da experiência material que vai colocar à prova aquele conhecimento. E é por isso que alguns deles parecem tão difíceis. Como as provas, né? A prova ali que só vai cair uma tabuada para uma criança de 6, 7 anos ali, que está no primeiro ano, é difícil. Para nós não é mais difícil, mas nós já passamos por aquilo. Se nós não tivéssemos tido que encarar a tabuada naquela época, nós não encararíamos os desafios que nós encaramos hoje. E assim progressivamente. Nossa, Miriam, então o espírito que evolui vai ter desafios cada vez mais difíceis? Vai ter desafios cada vez mais difíceis. E é exatamente isso que ele quer. Porque ele tem consciência de que através desses desafios, através de algumas contrariedades até, é que ele vai crescer. Vamos pensar na semente, por exemplo. Jesus Cristo falou muito de semente aqui, de plantio, de colheita. Quando você joga a semente na terra, ela está ali bonitinha, né? Fechadinha ainda. Só que como é que ela vai fazer para germinar? Ela vai ter que sofrer agressões. Ela vai sofrer uma agressão da água, uma agressão da terra, uma agressão ali da pressão do solo, né? O solo tem que ter uma certa pressão ali sobre a semente para que ela possa germinar. E por que acontece tudo isso? São os estímulos naturais necessários à germinação daquela semente. E o espírito é a mesma coisa. Nós não estamos aqui para progredir simplesmente no sentido material, mas principalmente no sentido espiritual. E através de quê? De agressões? Podemos até pensar assim, que alguns desses desafios parecem tão duros para nós hoje, que eles nos parecem agressões. Mas é através desses desafios que amanhã nós estaremos aptos a desafios maiores. Basta lembrar da parábola dos talentos, né? Onde tinha aqueles 3 servos,
e 2 deles multiplicaram, e teve um que enterrou os talentos ali e não multiplicou nada. Aí o Senhor falou para ele, olha, servo mau e infiel, se era para você enterrar o talento, era melhor que você tivesse dado ele aos banqueiros, que pelo menos eu poderia receber com juros. Mas o que ele tinha falado para os servos que multiplicaram os talentos? Agora que fostes fiel nas pequenas coisas. Então essas coisas que estão na nossa vida aqui hoje são pequenas coisas, porque nós somos eternos. Agora que fostes fiel nas pequenas coisas, eu te darei a intendência das grandes. O que significa? Que essas coisinhas que nós nos debatemos tanto, que parecem tão assustadoras para nós, por que elas são assustadoras? Porque nós somos ainda pequenos espiritualmente. E para que nós possamos ser colocados sobre as grandes, nós temos que ser fiéis nestas pequenas coisas. São elas que vão nos habilitar às grandes. Parece simples, né? Mas muitas vezes na hora de aplicar a coisa na prática, nós preferimos ficar ali xingando a pedra, xingando o desafio e dizendo, Deus não me ama, por que isso vai acontecer comigo? E todos nós fazemos isso, né? Aí começamos a achar que não temos fé, aí começamos a achar que somos uma porcaria, e aí que o obsessor deita e rola, né? É quando nós começamos a botar essas minhocas na cabeça. Não é isso. É tirar isso da cabeça e encarar todos os problemas como desafios, porque eles são transitórios. Se o problema é transitório, você pode se consolar que você não vai ter que lidar com ele eternamente. Como nós não lidamos com punições eternas, como não lidamos com aqueles mitos assustadores do passado, dos quais o Espiritismo já nos libertou. Então temos que encarar esses problemas todos como desafios, e não coisas que foram feitas para nos derrubar, e sim para nos fortalecer, para nos deixar mais aptos, mais adaptados às mudanças que tudo sofre. E a mudança é uma lei do universo. É uma lei de Deus, que tudo muda, é a lei de transformação. E os espíritos mais aptos à mudança são os espíritos mais evoluídos. Dá para imaginar um espírito como Bezerra de Menezes, como até o nosso Chico, né, que são pessoas que nós temos como exemplos vivos aqui da vivência do Evangelho, dizendo assim, olha, eu só sei trabalhar com a gaveta aqui do lado direito, porque faz 30 anos que a minha gaveta fica do lado direito, e eu pego o meu carimbo aqui e já carimbo. Se ele ficar do lado esquerdo, eu vou me atrapalhar todo. Não dá para imaginar um espírito desse sendo avesso à mudança, porque a mudança está na lei. E ele, como um fiel cumpridor da lei, ele tem que se deixar apto para sofrer a mudança, para se adaptar à mudança. Isso é muito claro na obra do André Luiz, naquela série Nosso Lar, né, que tem acho que 13 livros, alguma coisa assim, que começa com o Nosso Lar e vai até a vida continua. Mostra toda a mudança pelas quais o André Luiz teve que passar, tudo que ele teve que se adaptar. De um momento que ele passou para o plano espiritual sem nem saber o que estava acontecendo, que ele nem sabia ali se estava encarnado, se estava desencarnado, ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia dor do mesmo jeito, não sabia de nada o que estava acontecendo, até o momento que ele se torna o quê? Um benfeitor espiritual evoluído, um exemplo para nós. O que é esse processo todo? Mudança de visão, mudança de atitude. No começo ele teve uma atitude arrogante, que ele falava, olha, eu quero trabalhar como médico, eu sou médico. E aí ele fizeram ele perceber ali que no plano espiritual ele não era médico coisa nenhuma, porque da medicina do espírito ele não sabia nada. Ele sabia da medicina do corpo. Até que ele se colocou na condição humilde de limpar lá o chão das câmaras de retificação e, num dado momento, ele começa a poder dar assistência para as pessoas. Então a mudança faz parte do nosso processo evolutivo. Nós temos que nos acostumar, nos deixar aptos para isso, né? Se a água combatesse, isso ele fala aqui, né? Se a água combatesse as pedras, as árvores submersas, etc., isso retardaria sua chegada ao mar, que é o objetivo, que é exatamente o que nós fazemos, né? Enquanto nós ficamos nos degradando ali com a pedra, a nossa caminhada rumo àquele futuro glorioso que nós estávamos falando há pouco, ela fica retardada. Por quê? Porque nós não estamos caminhando, nós estamos parados ali xingando a pedra. Tem hora que isso vai acontecer? Tem, para todo mundo. Mas se a gente ficar só fazendo isso, a gente não vai caminhar. E por mais devagar que nós consigamos,
Para nós é mais vantagem caminhar do que ficar xingando a pedra, né? Ele fala aqui: a vida é transformação, variação, ciclo e impermanência. As almas mais fortes são as mais abertas a mudanças, que se adaptam e se ajustam. Mas é muito difícil muitas vezes mudar, porque nós estamos acostumados há muitos séculos na nossa jornada de encarna, desencarna, encarna, desencarna, reencarna, desencarna. Nós ocupamos muitas posições diferentes e ocupamos muitos papéis diferentes. E muitas vezes nós nos apegamos a eles, justamente porque somos avessos à mudança. Então nós queremos o quê? O que nos traz segurança, que muitas vezes pertence ao passado. Né? Não sei se tem algum psicólogo aqui, mas um amigo psicólogo já me disse o seguinte: olha, a tua capacidade de permanência no hoje, no que você pode fazer hoje, é um critério de sanidade da tua mente. Se você ficar preso no futuro, só no futuro, você só se preocupa com o futuro, você se torna ansioso. E se você também fica só preso no passado, a coisas que já aconteceram, a experiências que você já deixou para trás, você pode começar a ficar depressivo. Porque você só tem o hoje. O ontem é uma coisa que você não tem mais. E o futuro é uma coisa que ainda você não tem. Você só tem o quê? O hoje. Então a tua capacidade de agir da maneira adequada no hoje é um critério para saber se você está agindo de uma maneira sã ou não. Olha que interessante isso, né? É um critério temporal, mas ao mesmo tempo é um critério de sanidade. E aí nessas encarnações e desencarnações, nós vamos e voltando, rico, pobre, magro, gordo, branco, preto, alto e baixo, homem, mulher, e a coisa se inverte tanto. Em algumas delas nós sentimos mais segurança, nós tivemos mais identificação com esses papéis. E aí nós acabamos agindo sempre daquela maneira, ainda que a nossa situação hoje seja outra. O Daniel deve ser testemunho de uma coisa que eu vou dizer aqui. Muitas das pessoas que você encontra na distribuição de rua, né, eu também já participei de muita distribuição de rua, mesmo fora daqui, você percebe claramente que algumas daquelas pessoas já estiveram numa situação diferente no passado. Você já conseguiu perceber isso, Daniel? Você percebe que algumas daquelas pessoas têm uma posição mais arrogante, uma posição mais... como se ela não tivesse que pegar fila, como se ela não tivesse que estar ali, porque ela é melhor do que aquelas outras pessoas. Você percebe claramente que algumas têm essa posição, e você percebe a posição oposta, que muitas delas são, mesmo passando por tudo aquilo, por toda aquela dificuldade, que realmente dá pena de ver, a dificuldade que muita gente passa ali na rua, ela está agradecendo a Deus, ela está bendizendo a Deus, ela está te agradecendo, ela está ajudando o outro que também está na rua, ela tem uma postura diferente. Então você percebe que algumas delas estão ali em prova, por exemplo, em expiação, por coisas diferentes que fizeram no passado. E muitas delas se apegam à posição antiga, ainda que a sua posição atual seja outra. Nós nos apegamos a alguns padrões de comportamento. Nós temos essa tendência de repetir os padrões. Todo mundo deve conhecer alguém, por exemplo, que é sempre o coitadinho. Não conhece? Ah, eu sou a vítima. Ah, olha o que você fez comigo. Ah, olha, eu só fui lá porque você me falou que era bom, mas não é legal. Ah, eu só estou nesse trabalho porque você me colocou, mas eu só sofro tanto lá. Ah, eu sou sua esposa, casei com você, mas olha, eu me sinto uma empregada sua. Isso acontece mesmo. Me sinto uma empregada sua. O outro, eu sou seu marido e tal, mas eu me sinto tão usado por você, né? Então tem gente que é sempre o coitadinho. A pessoa que se coloca na posição de coitadinha, está se colocando numa posição inferior. Ela vai atrair o que para a vida dela? Inferioridade. E que tipo de pessoa vai gostar de estar do lado dessa pessoa? Pessoas controladoras, pessoas que querem ser impositivas, porque ali é uma coisa fácil. É um coitadinho. Já que ele é um coitadinho, vamos lá. E aí vai lá e subjuga o outro. Isso eu estou falando de encarnado e desencarnado. Estou falando da relação de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e vice-versa. Por quê? Porque essa subjugação, esses padrões, esses papéis de coitadinho, eles existem do lado de cá e do lado de lá. A única diferença das companhias que nós atraímos é que algumas nós podemos ficar de olho nelas, outras não.
Essas são as diferenças, mas nós podemos atrair os dois tipos. Eu falei agora a palavra subjugação, que seria uma pessoa coitadinha, né, que se faz sempre de coitadinha, atraindo ali para a convivência dela alguém que quer ser impositivo. Subjugação é um termo do Kardec para o tipo mais grave ali de obsessão. Né? Ele fala em subjugação. Então isso pode acontecer com onde quer que estejamos, qualquer que seja o nosso estado. Pessoas carentes. Muitas pessoas sempre têm o papel de carente. Né? Não consegue ser flexível e deixar de ser carente. Por quê? Porque eu sou inflexível e eu sempre fui carente, então vou continuar sendo carente. Que tipo de pessoa ela vai atrair para ela? Aquela pessoa paternalista, aquela pessoa superprotetora, aquela pessoa que está lá para quê? Para proteger o carente, que faz a outra ponta do papel. E as duas vão se viciando cada vez mais no seu próprio comportamento e na companhia do comportamento da outra. Até que não conseguem mais viver separadas. E se isso for entre um desencarnado e um encarnado, nós podemos estar às voltas com um grande problema obsessivo. Ah, mas o obsessor não é sempre aquele que quer se vingar? Se nós entendemos a obsessão propriamente dita como isso, em questão de sintonia, a coisa é um pouco diferente. Nem sempre aquele espírito necessitado que nos acompanha está querendo nos fazer mal. Muitas vezes ele até quer nos fazer o bem. Só que pela viciação do seu comportamento que se liga ao nosso, ele acaba nos fazendo mal. Nossa, é um nó, né? Para desfazer. E aí nós percebemos a importância de nós começarmos a ter consciência do nosso comportamento. Será que eu estou sendo flexível no meu dia a dia? Né? Será que eu estou conseguindo reagir à mudança? Será que eu estou mudando ou será que eu sou a mesma pessoa de 50 anos atrás? Se eu sou a mesma pessoa de 50 anos atrás, é porque eu não evolui nada. Se tudo que eu me permitia fazer de errado há 50 anos atrás eu ainda me permito, todo esse conhecimento doutrinário, todo esse conhecimento do Evangelho não fez efeito em mim. Se eu sou espírita aqui, estou dando aula, estou dando palestra e tal há 10 anos, e cometo os mesmos erros de 10 anos atrás, todos eles, alguma coisa saiu errada nesse conhecimento. Alguma coisa não produziu os devidos frutos. Alguma semente não germinou, porque não teve o estímulo necessário. É tudo uma coisa só, né? São coisas ligadas, são ideias encadeadas. Outra coisa que é comum, as pessoas procurarem relacionamentos com outras pessoas, dizendo assim, eu preciso de uma pessoa que me complete. Esse relacionamento está fadado a dar errado. Porque o que é um relacionamento? São duas pessoas já completas que se unem para fazer um todo que seja maior do que a soma das duas pessoas sozinhas. Isso é uma união sadia. Agora, se eu tenho um buraco, o outro tem um buraco, e simplesmente os nossos buracos se encaixam um no outro, isso não é uma relação sadia. Isso são pessoas incompletas buscando se completar na incompletude do outro. Olha que coisa maluca. Então, quando nós colocamos nas mãos do outro a nossa felicidade, olha, eu só vou ser feliz quando eu casar com aquele rapaz, ou quando eu namorar com aquela pessoa, se nós colocamos a nossa felicidade no outro, ela está dentro ou fora de nós? Está fora. Se ela está fora, ela nunca vai estar dentro. Ela só é nossa quando ela está dentro da gente, quando ela começa dentro. Se nós vamos procurar nos completar com o outro, nós não temos nada para dar para o outro. Porque a gente só dá o que tem. Se eu não tenho, eu não posso dar, não posso doar. E aí eu estou procurando o quê? Sugar do outro, vampirizar o outro, se quiserem usar esse termo. E aí começam aquelas uniões que desgastam, que não dão certo, e que... instáveis, aquelas uniões que não tem nada a ver. Porque as pessoas estão buscando na outra uma coisa que devia estar dentro dela. Né? Nossos erros também seguem padrões, a rotina é uma coisa que nós temos dificuldade de mudar. Nós gostamos de comer sempre com o mesmo tipo de garfo, né? Tem 2 garfos ali, a gente vai sempre no mesmo. A gente faz sempre o mesmo caminho para ir para o metrô, não consegue virar numa rua diferente. Todos nós somos assim, né? A gente sempre faz isso tudo. Mas essa rotina é massacrante. Se nós não conseguimos mudar nem nas pequenas coisas, nós não vamos conseguir mudar as grandes, né? Muitas vezes nós entramos em discussões, por exemplo, inflexíveis,
Não porque nós estejamos tão preocupados com aquilo que está sendo discutido, mas para mostrar que temos razão. Ele tem uma posição, eu já vou com uma posição contrária, para quê? Para mostrar que quem tem razão sou eu. Muitas vezes já não faz nem diferença mais o que está se discutindo, mas quem tem razão. E o que está por trás disso? O nosso orgulho. Nosso orgulho não nos deixa ser flexíveis a ponto de admitir que o outro pode ter razão e que nós podemos estar errados. Faz parte da vida estar errado. Quem nunca errou não pode aprender com seus erros. Vai ter que aprender com os erros dos outros. Então, é natural do nosso processo errar. O que nós devemos fazer? Procurar errar menos e procurar aprender com os erros que já ocorreram. E abrir mão do orgulho, que não nos deixa ser flexíveis a ponto de admitir que o outro esteja certo. O Kardec colocou muitas vezes na codificação essa questão do orgulho e do egoísmo como sendo as maiores chagas da humanidade, como sendo as maiores causas dos nossos problemas. Tanto que no Livro dos Espíritos, ele fez uma pergunta ali, pergunta 915. Ele pergunta para os Espíritos: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Aí os Espíritos respondem: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Aí o Kardec, ele não se contentava facilmente, ele fez uma outra pergunta. A pergunta é a seguinte: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e o mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Olha que pergunta profunda do Kardec, né? Kardec era muito sagaz para fazer as perguntas. Mas aí eles responderam: quanto maior é o mal, mais hediondo ele se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o amparo, e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Este é o reinado do bem, que os espíritos então estão incumbidos de preparar. Então ele quer dizer o seguinte, que as pessoas que mais se opõem ao progresso moral acabam, e são as pessoas mais egoístas, né? Elas acabam por tornar o mundo com tanto egoísmo que ele se torna insuportável. E aí as coisas começam a caminhar no sentido oposto. Na Gênesis ele fala isso, no capítulo 18. Que os que atrapalham mais o progresso moral acabam convencendo o mundo de que o mal não vale a pena. E aí já não é um movimento localizado, mas um movimento universal no sentido do progresso moral. Aqueles que mais se opõem são aqueles que mais ajudam. Nós podemos pensar nisso como um defeito no carro, por exemplo. Quando você olha só aquele barulhinho que está fazendo lá atrás, que não está incomodando ninguém, você vai deixando, você não leva no mecânico. A hora que cai uma roda no meio da rua, você acaba falando, não tem mais eixo, vou ter que colocar um eixo novo aí. Por quê? O problema se tornou tão grande que não dá mais para conviver com ele. E é nesse ponto que talvez nós estejamos chegando em relação ao orgulho e ao egoísmo. Né? Que muitas vezes nós falamos, a Terra não está evoluindo, porque o mundo nunca foi tão egoísta e orgulhoso. Talvez seja verdade, mas talvez as coisas estejam chegando num ponto tão insuportável que os homens, conjuntamente, vão chegar à conclusão de que não dá para viver assim, de que não dá para viver com tanto orgulho, de que nós temos que pensar um pouco no outro. Se o Espiritismo não condena que nós tenhamos esse instinto de preservação e de querer melhorar materialmente. O que ele condena é que nós façamos isso à custa do outro. Né? O Espiritismo não condena que você seja rico, condena que você seja escravo da riqueza, que você seja um servo de Mamon, por exemplo. O Espiritismo não condena que você seja rico, desde que a sua riqueza não venha da fome do outro.
Essas são coisas que nós precisamos ter na mente e que o mundo vai ter que se conscientizar para que realmente ocorram essas mudanças. E essas mudanças vão acontecer. A diferença é se nós vamos estar atrás dessa mudança ou se nós vamos contribuir para que ela ocorra. Como? Conscientizando, ensinando. Ensinando todo mundo, doutrinando todo mundo? Não. Nós podemos ensinar muitas vezes pelo exemplo. O nosso exemplo ensina muito mais do que as nossas palavras. Então que nós aprendamos, que nós possamos ter consciência desse processo de mudança que a Terra está vivendo, onde essa mudança de paradigma, essa mudança de comportamento, ela vai ser uma coisa universal e não mais de pontos isolados, e que nós ajudemos isso a acontecer. Com o nosso exemplo no bem, estudando, aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos, e procurando também aprender com os erros dos outros. Porque o erro do outro muitas vezes pode nos poupar o sofrimento de repetir aquela experiência dolorosa que o outro já está fazendo e está colhendo muitas vezes um fruto amargo. Muita paz e muita luz a todos. Está na hora? Ou acabei muito cedo? Não. Vamos conversar, ver se o pessoal quer fazer alguma coisa. Eu estava com medo de estourar o tempo. E aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Boa noite. Você estava falando uma hora sobre quando você está conversando com uma pessoa e está tentando mostrar a tua força sobre ela, né? De você mandar, de você poder dominar, esse tipo de coisa. Eu entendo isso. Quando você tem uma situação oposta, que você está ali explicando uma situação que você já passou uma experiência lá atrás, e você encontra um muro. O que faz? Um muro que você quer dizer é uma pessoa que não escuta? Bom. Sim. E todos nós temos alguns muros que nos cercam. E às vezes nós somos um muro. Mas assim, algumas pessoas, é como nós estávamos falando, ouvir a experiência do outro, muitas vezes não é suficiente para que ela aprenda uma lição. Às vezes ela vai ter que fazer aquele caminho e passar por aquilo, né? Isso é uma coisa que mostra muito para nós, é quando nós estamos no período da adolescência. Porque nos nossos primeiros anos de vida, os primeiros anos de infância, nós somos ali realmente ainda almas muito envolvidas ainda. Não estamos mostrando exatamente o que somos ali. Nós começamos a tomar posse mesmo da personalidade da encarnação em volta dos 13, 14 anos ali, que é na fase da puberdade. Ali a gente começa a mostrar realmente o que é. E ali que o adolescente começa a falar, meu pai não sabe nada, minha mãe é uma tapada, não sei o quê, o professor não sei o quê que tem razão, porque ele é isso, porque ele é aquilo, só porque ele não é o pai. Porque o filho do professor não sei o quê acha a mesma coisa, fala a mesma coisa. Então, aí o adolescente, o que ele faz? Ele acaba cavando a mesma experiência que o pai passou, que o avô passou. Por quê? Porque ele vai ter necessidade de passar por aquilo. Porque só daquela maneira ele vai aprender. Alguns aprendem pelo erro do outro. Né? Porque tem uma parte da codificação, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, que diz que os espíritos não fazem sempre o mesmo caminho. Alguns vão direto, erram um pouco, né? Agem mais de acordo com a lei e vão direto. Outros fazem curvas e vão e voltam e tal. Por quê? Porque são graus de submissão à lei diferentes, graus de conhecimento diferentes. Né? Muitas vezes a experiência que nós estamos tentando passar para o outro não está ajustada ao grau de evolução que o outro está. Ele está precisando muitas vezes de outra experiência. Né? Adianta, hoje, por exemplo, é um trabalho dirigido aqui a dependências de todas as espécies. Né? Adianta você falar para uma pessoa que está com problema de droga que aquilo é uma coisa ruim? Não adianta. Por quê? Porque ele está viciado naquilo, ele está num outro processo, num outro momento. Né? Então eu acredito que seja essa questão, né? Muitos de nós acabamos dolorosamente passando pelas mesmas experiências que poderíamos ter evitado. Né? Uhum.
Entendo. Eu já me peguei em muitas situações, às vezes tem uma maneira um pouco assertiva de falar e que às vezes choca algumas pessoas, né? Porque a gente, uma vez um colega de trabalho chegou para mim e falou assim, você só sabe ensinar? Você não sabe aprender nada? E eu falei, nossa, eu acho que eu estou extrapolando, né? Eu não sei aprender nada. E aí eu comecei a ver o jeito que eu falava com as pessoas, comecei a prestar atenção nisso. E eu acho que de certa maneira ele tinha razão, né? Porque não é sempre que eu estou dando palestra. Tem hora que eu preciso ser ali um simples colega de trabalho ali para almoçar junto e para... Pronto, né? Mas não, está sempre ensinando, está sempre dizendo para o outro como é que as coisas têm que ser e tal. Ainda que o que nós tenhamos para falar seja verdade, a maneira com que nós vamos colocar essa verdade para o outro influencia muito. O Emmanuel tem uma mensagem que ele fala o seguinte, olha, ainda que você seja possuidor da verdade, não use essa verdade para cortar o peito do outro. Porque a verdade também precisa ser dosada. Então ela precisa ser dosada a quem está ouvindo e a situação que o outro está. E perceber isso, né? Perceber o que o outro está preparado para ouvir, é um grande desafio, é uma arte realmente. E é isso que desafia a nossa percepção, né? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Olha lá. Boa noite. Boa noite. Você falou daquela questão da pessoa orgulhosa que quer sempre ganhar a discussão. Às vezes a questão nem está mais em pauta, mas aquela pessoa quer falar naquele assunto só para falar que ele tem razão. Conviver com uma pessoa dessa e só dar ouvidos, não entrar na briga, torna o outro flexível? Não sei, depende do outro. Você não entrar no conflito, deixar aquela pessoa falar, você faz cara assim, tipo, tá bom, você ganhou. Isso torna a pessoa flexível? Às vezes a gente não pode confundir ser flexível com ceder em tudo, com ser cegamente submisso. Porque muitas vezes é salutar que se faça uma correção de rumo, né? Muitas vezes você fazendo uma correção de rumo, se a pessoa naquele momento, por mais assertiva, por mais que ela queira estar sempre certa, se ela está errado, se ela está causando um problema, se ela está causando algum mal, amorosamente, esse é o desafio, nós devemos tentar corrigir essa pessoa. Mas não dizendo assim, você está errado. Talvez comendo pela beirada, vamos dizer assim, chegando... As mulheres têm muito mais facilidade com isso, né, Sandra? A Sandra deu uma risadinha ali. Dizendo assim, olha, talvez você tenha razão, mas você não acha que pode ser por aqui também? Pode ser dessa outra maneira? A hora que você falou talvez você tenha razão, você já desalmou o outro. Aí talvez ele comece a ouvir o que eu te falar. Agora, quando você começa a frase dizendo você está errado, e com o dedo assim, ele não vai ouvir mais nada do que você está falando. Né? Estou falando por mim, eu também sou assim. Porque aí aflora toda essa inferioridade, que é a questão do orgulho, do egoísmo, né? As mulheres são muito mais sábias que nós aí nessa questão de como conduzir uma discussão. Eu vejo em casa, né? Minha mulher me faz fazer tudo que eu não quero. E numa boa, sem brigar, sem... Só tem que aprender, né? E eu acho que tem uma pessoa aí. E eu faço tudo que ela quer. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tem uma dúvida? Olá, tudo bem, querido? Eu queria que você falasse alguma coisa. Como todo processo da existência humana, a flexibilidade também passa pelo processo da educação, ou seja, nós podemos, de alguma forma, nos educarmos para o processo de sermos mais flexíveis, ou isso é algo que não dá para nós educarmos em nós? Só os ensinamentos da vida é que vão desgastando esses processos de enganos, ilusões que nós acumulamos ao longo do tempo, e aos poucos nós vamos nos tornando mais flexíveis para poder viver melhor conosco e com os outros. Obrigado, querido. Vou tentar não dar uma resposta inflexível. Não, eu penso assim. A flexibilidade, ela é fruto do conhecimento. Ela é fruto da consciência
de que o outro é igual a nós, de que nós não somos mais do que o outro. Quando nós somos inflexíveis, no fundo nós estamos querendo subjugar, nós estamos querendo dominar o outro. Tem que ser do jeito que eu quero, vai fazer a minha vontade. E aí eu gostaria de lembrar que tem um trecho do Evangelho que diz ali, olha, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou serve ao mundo, vamos dizer assim. Serve às tentações da matéria, serve ao material. E não dá para você servir a dois senhores. E aí muitas vezes nós falamos assim, eu quero fazer a minha vontade que tem que prevalecer. Quando nós dizemos isso, o que está prevalecendo não é a vontade. Porque a vontade é o exercício de nós fazermos o bem, fazermos o que é certo. É diferente do desejo. Nós queremos que prevaleça o quê? O nosso desejo. Quando nós queremos que prevaleça o nosso desejo, nós estamos servindo ao mundo. E nós estamos nos distanciando de servir a Deus. Porque aqui, nesse estágio aqui que nós estamos, nós acabamos sempre servindo alguma coisa. Né? Porque o plano espiritual está aí, está tudo aí, se entrelaçando com a gente o tempo todo. Se a gente não está servindo a Deus, ou seja, não está desenvolvendo a vontade, automaticamente nós estamos trabalhando o quê? Trabalhando contra. Né? Jesus disse isso. Quem comigo não ajunta, espalha. O que ele quer dizer com isso? Olha, se você não vai me ajudar na obra, você já está me atrapalhando. Porque não tem como ficar neutro, não tem como ficar parado. Ou nós agimos a favor, ou nós agimos contra. E quanto a essa questão da educação, eu acho que dá tanto para nós nos educarmos através do exercício, né? De procurar ser mais flexível. Nossa, eu só assisto aquele canal. Será que eu não posso ouvir a pessoa que está no meu lar e assistir um canal diferente hoje? Vamos assistir alguma coisa diferente? Se eu não gostar, amanhã eu volto para o outro canal. Mas muitas vezes nós não deixamos nem que mude o canal. Você trocou o canal! Começa aquela coisa, né? Aí vira aquela briga por causa de uma coisa boba. E muitas vezes são pequenas coisas. A convivência no trabalho. Eu já não falei que é para deixar a impressora nessa posição, não naquela. Convivência no lar. Olha, não é sempre nesse canal que tem que deixar? A convivência no centro espírita. Eu já não falei que é desse jeito que tem que distribuir o lanche? Que é desse jeito que tem que dar a palestra? Que o passe começa pela direita ou pela esquerda? Não é? Nós somos assim, nós somos intransigentes. E aí muitas vezes nós nos colocamos numa tarefa até de ajuda ao semelhante no centro, de uma maneira inflexível. Não como voluntários, mas como voluntariosos. E queremos chegar ensinando já. Chegar no trabalho, a casa faz o trabalho há 20 anos, aí nós queremos chegar e dizer para a Sandra, dizer para o pessoal, dizer para o Daniel como é que distribui, né? Que está tudo errado, que tem que mudar tudo. Será que está tudo errado ou que nós devemos primeiro nos flexibilizar para nos adaptarmos? E aí no futuro, se tivermos alguma sugestão de melhoria, talvez ela possa ser ouvida. Né? Então é um processo de educação, é um processo de treinamento, é um processo de exercício, na minha visão. Né? Eu acho que é uma virtude que dá para desenvolver aos poucos. Né? Depois que a gente tiver mais algumas dúvidas aí, pode perguntar para a Mira, vai ficar aí. Né? Tem duas perguntas aqui da internet. É uma do Carlos Alberto, e ele faz a seguinte pergunta. Um pouco do que você já falou. Ser flexível é o mesmo que ser tolerante com tudo? Dizer não também ajuda? Eu entendo que é diferente, né? A tolerância e flexibilidade são, vamos dizer, palavras muito próximas, mas não a tudo. Se as coisas violam os princípios morais, por exemplo, nós não podemos ser flexíveis com elas. Né? Nós não podemos pensar assim, olha, agora vou ser governador do estado, tal. Aí esse princípio da legalidade, aí eu vou dar uma flexibilizada nesse princípio. Aí o princípio da moralidade, esse também eu vou dar uma flexibilidade, tudo flexível agora. Então algumas coisas nós não podemos flexibilizar, porque comprometeria o sentido principal das coisas, comprometeria a essência das coisas. A doutrina espírita, por exemplo. Muitas pessoas dizem, tem que escrever tudo que é mensagem que aparece, tem que publicar tudo que é livro que aparece. Isso seria ser flexível? Seria, mas é uma flexibilidade muitas vezes indevida. Porque a hora que você começa a publicar coisas, como sendo livros espíritas, que não atendem aos princípios de Kardec, da universalidade, da coerência, né, da análise crítica das mensagens, você está comprometendo o quê? O corpo doutrinário do espiritismo. Então, nós não podemos ser flexíveis a tudo. Né?
Existem coisas que são realmente prejudiciais e com essas não dá para ser flexível, né? Nós temos o quê? Olhar com benevolência, mas corrigir os rumos que se façam necessários. Obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Nosso Lourenço. Ô, Lourenço. Lourenço só me põe frio, hein? Amir, boa noite. Boa noite, Lourenço. Até pouco tempo, relativamente, ser homem consistia superficialmente em adotar um comportamento quase militar, que era o modelo subentendido em palavras de ordem caricaturais do tipo "o homem não chora". O que acontece quando essas ferramentas de etiqueta social machista ficam obsoletas? Chega ao fim o homem macho, de valores fixos, substituído agora por alguém capaz de enfrentar todas as situações? Um grande abraço. Me colocou em fria de novo, né? Não, é que muitas vezes o que acontece quando esses modelos, esses padrões que nós estamos acostumados, eles ficam obsoletos, é que nós não sabemos outra maneira de agir. É que nem aquele cachorro que sai latindo atrás do carro, né? O carro para e ele não sabe o que fazer. A gente fica meio igual. Porque hoje o homem tem que ser, ao mesmo tempo ele tem que ganhar bem para sustentar a casa. Quando homem mesmo, né? No sentido masculino da palavra. Ele tem que sustentar a casa, tem que ser alto, forte, bonito, cheiroso, tem que ser um exemplo para os filhos, tem que ser sensível para compreender a mulher, né? Tem que ter a sensibilidade de um poeta e a firmeza de um general. Não dá para ter tudo no mesmo. Chega uma hora que tem que escolher, né? Tem coisas que tem que escolher. Tem hora que acho que se puxar muito para um lado ou para o outro, acaba estourando de alguma maneira, porque ninguém é super-homem, né? Agora, o desafio nosso, que eu vejo como desafio masculino atual, é conviver com as nossas emoções, né? Porque até poucos anos atrás o homem não podia ter emoções, né? Se você visse um homem dar um beijo no rosto de um parente, se você visse um homem chorando por de um amigo, ou um homem chorando, abraçando alguém, chorando por alguma razão, você fala, esse cara é um maricas, um banana, sei lá, boiola, alguma coisa assim. Mas o mundo acho que está caminhando no sentido de a gente ser mais transparente com as nossas emoções. Fraternidade, porque as emoções reprimidas, elas acabam estourando em distúrbios de comportamento, né? Quando nós reprimimos as emoções, quando nós queremos ser sempre aquela rocha, aquela coisa tão firme, nós acabamos, como o Espírito fala aqui, quebrando. Porque tudo pode conseguir aquele que não oferece resistência, ou seja, aquele que é mais maleável, aquele que é mais flexível às situações, aquele que se permite ter emoções, aquele que se permite sentir, né? Sentir no sentido de sentimento, não de sensação, né? Certo? Obrigado, Lourenço, pela sua pergunta. O Almir vai ficar mais um pouquinho, quem quiser tirar alguma dúvida, só fala com ele. Mais uma vez, respirando fundo, sentindo o ambiente. Depois dessas palavras que nos sustentam, que podemos refletir em nossas casas com o aprendizado de hoje. Que possamos levar esse amor que tanto recebemos a esse planeta tão necessitado. Um planeta tão belo, mas que às vezes esquecemos um pouquinho dele, esquecemos de nós mesmos às vezes, e dos outros seres que convivem ao nosso redor. Lembremos um pouco de tantos necessitados nas ruas, de tantas pessoas em hospitais, de todo tipo, nos hospitais psiquiátricos, as crianças abandonadas nas ruas, os idosos, os moradores de rua, sozinhos,
Levemos um pouco desse amor, desse pensamento, que se traduz nessa luz que é jorrada para fora dessa casa, para esses irmãos, a esse bairro, essa cidade, esse estado, esse país. Esse sol que todo dia nos acorda pela manhã, olhamos com a esperança de dias melhores. De dias melhores em nossos lares, em nossas casas, em nossos trabalhos, em dias melhores dentro do nosso coração. Voltando aqui para essa casa, que recebe tantos jovens, tantas pessoas necessitadas, tanto do plano material quanto dos desencarnados, que possam receber o amor nesta noite, o que podemos doar, uma palavra, um olhar, o carinho, nossos sentimentos de amor. Carreguemos isso para essa semana, nunca nos esqueçamos que nunca estamos sozinhos. Vigiemos nosso pensamento, olhemos sempre para o alto, lembrando que as belezas do mundo, as verdadeiras belezas do coração, são muito maiores que as dores que carregamos. Temos esperança e força. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, por mais um dia, com muita alegria. Deus nos proteja e nos ampare por mais dias, que possamos levar a nossos lares essa alegria e esse amor. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Graças a Deus.